Nesse vídeo eu vou falar sobre a filosofia de todo o treinamento do Kafka Ribino, de Kaiju número 8. É muito empírico. Se eu for olhar para o treinamento de Kaiju número 8 através de uma lente filosófica, eu diria que os treinamentos do Kafka são muito mais empíricos do que racionalista. O motivo é simples. No racionalismo, você aprende principalmente pela razão, reflexão e conceitos. No empirismo, você aprende principalmente pela experiência de vida direta, repetição e contato com a realidade, contato com os cinco sentidos. No empirismo, os capitães não ficam apenas ensinando teoria para o Kafka Ribino. Eles colocam o Kafka Ribino em situações reais. Por exemplo, correr usando equipamento pesado, lutar contra adversários muito superior, treinar luta contra adversários muito superior mesmo, tipo lutar contra capitães para aprender, receber pressão durante missões, enfrentar kaiju reais e reagir a diversas situações inesperadas. Isso tudo é experiência prática, é empirismo puro. Mas existe algo ainda mais interessante. Kafka não aprende apenas lutando, ele aprende observando, experimentando, errando e corrigindo e repetindo no final. Isso lembra muito a visão de David Hume sobre o hábito. Quanto mais você pratica, mais o conhecimento se torna natural e menos você precisa usar a razão. E é exatamente o que acontece. No início, os movimentos parecem difíceis, o equipamento parece pesado, as reações são lentas. Depois de centenas de repetições, o corpo aprende, a atenção fica mais livre, a execução fica automática, com menos necessidade de pensamento. A luta contra capitães é ainda mais empírica, porque o capitão não está ensinando uma teoria, ele está criando experiência de vida intensa e marcante, muito intensa e marcante. Quando o Kafka leva um golpe, ele recebe um feedback imediato. Quando erra, recebe o feedback imediato. Quando acerta, recebe um feedback imediato. Tudo isso são feedbacks imediatos do que ele tem que corrigir, do que ele tem que aprimorar, do que ele tem que melhorar, do que ele tem que evoluir. Isso é praticamente um dos estágios do flow, que é o feedback imediato. Também existe uma forte influência do método de Descartes. O porquê Kafka não melhora tudo ao mesmo tempo. Ele melhora movimentação, postura, defesa, ataque, time, uso do equipamento, tudo isso separadamente. Depois junta tudo, integra tudo. Isso é exatamente decompor, praticar e sintetizar. O mais interessante, os capitães enxergam. O mais interessante é que os capitães enxergam algo que lembra Aristóteles. Eles não treinam o Kafka pelo que ele é, eles treinam o Kafka pelo que o Kafka pode se tornar. Ou seja, não olham para o ato atual do Kafka, olham para a potência. O treinamento existe para transformar a potência em realidade. E se fosse para resumir, o treinamento do Kafka Ribino é que ele tem que estar muito sintonizado com os sentidos, com o corpo. Ele tem que usar mais os sentidos e usar um pouco menos ali a razão. Estar mais sintonizado com os sentidos do que na razão. Se fosse para resumir filosoficamente, os treinamentos físicos de combate do Kafka são principalmente empíricos, experiência direta, sentidos, mais do que razão, fortalecidos pelo hábito de Hume, organizado pelo método de Descartes, guiado pelo potencial aristotélico e constantemente alimentado pelo feedback que produz o flow.
Por isso, o crescimento dele é lento, mas é extremamente sólido. Ele não está apenas acumulando informações sobre combates, entendendo padrões de combate, situações de combates diferentes. Ele está transformando experiência repetida em habilidade corporal. Ele está internalizando aquela experiência no corpo dele, até que o conhecimento deixe de estar na mente e passe a existir no próprio corpo. Agora a parte de Aristóteles, mais aprofundada. A história de Kaiju número 8 e de Kafka Ribino com Aristóteles. O anime fica muito parecido com uma jornada aristotélica de potência para ato. Kafka no início, ato pequeno, potência enorme. No começo da história, quase todo mundo olha para o Kafka apenas pelo ato presente. O que eles veem? Um homem mais velho, vários fracassos nos exames, baixa capacidade física, compatibilidade péssima com os equipamentos. Ou seja, eles julgam apenas aquilo que ele é naquele momento, mas Aristóteles diria que isso é apenas uma parte da análise. Também precisamos perguntar o que esse ser pode se tornar, e aí é que entra a potência, que é o que o ser pode se tornar, capacidade de mudar, capacidade de vir a ser algo diferente. A causa material do Kafka. Os comandantes olham para a matéria do Kafka, prestam muita atenção na matéria. Eles veem corpo fraco, pouca compatibilidade física, desempenho físico ruim, a idade que ele já está na velhice e também habilidades físicas, em atividades físicas, aptidões físicas baixas. A conclusão deles é: essa matéria não serve para nada, mas o comandante que escolhe o Kafka olha diferente, ele vê potencial escondido dentro daquela matéria. A forma de Kafka. A forma é aquilo que faz o ser, aquilo que faz algo ser o que é. Ou seja, a forma são as características individuais da matéria. No caso de Kafka, sua forma não é apenas seu corpo, não é todas as características individuais do seu corpo. Sua forma é anos estudando os kaijus, experiência prática, coragem, persistência e inteligência estratégica. E principalmente a sua forma, que é a sua principal característica individual, são todos os anos que ele passou trabalhando, estudando kaiju. Os outros veem apenas a matéria. O comandante começa a enxergar a forma do Kafka Ribino. A causa eficiente, os capitães transformando o Kafka. Aqui aparece uma conexão muito forte. Na filosofia aristotélica, a causa eficiente é aquilo que produz mudança na matéria. É aquilo que está transformando a matéria em algo diferente. Quem transforma o Kafka em algo diferente são os comandantes, os capitães, os treinamentos, as missões, as dificuldades. Todos eles funcionam como causas eficientes. Todos eles estão moldando o Kafka, estão produzindo mudança, estão transformando o Kafka. Estão constantemente moldando a matéria do Kafka. Por isso, o treinamento físico é importante. Ele não está apenas fortalecendo músculos, ele está transformando potência em realidade. A causa final de Kafka. Essa é a parte mais importante. Qual é a finalidade de Kafka? Qual é a sua função? Qual é seu papel?
Durante muitos anos, ele acreditava que sua função era apenas limpar kaijus mortos, mas a história mostra que essa não é a sua causa final. A verdadeira causa final dele, a verdadeira finalidade dele, o verdadeiro propósito, missão do Kafka é proteger pessoas, liderar, usar conhecimento para salvar vidas, combater kaijus e salvar toda a humanidade. Ele não descobre isso olhando para dentro de si durante anos. Ele descobre isso vivendo. Ele descobre isso com experiências, contato com o mundo real. Você só descobre a sua causa final, o seu propósito, missão, o seu papel, sua finalidade, com anos de experiência, com anos de contato com o mundo real. Você só descobre isso vivendo. Isso conecta com Aristóteles e existencialismo de uma forma muito interessante. Todo anime tem uma questão, que é o que o Kafka pode se tornar. O comandante que escolhe Kafka faz exatamente isso. Todo mundo olha para o Kafka atual, olha para o físico do Kafka, olha para o Kafka em ato. O comandante olha para o Kafka em potencial. Ele enxerga inteligência excepcional, conhecimento prático e capacidade de crescimento. Ele vê algo que ainda não existe completamente, mas ele vê algo que pode existir. Isso é potência. O conhecimento dos kaijus. Existe uma ironia muito aristotélica na história. O Kafka passou anos limpando kaijus. Parecia uma perda de tempo, mas não era. Durante esse período, ele acumulou conhecimento sobre anatomia, comportamento, pontos fracos, estrutura corporal. Ele passou anos estudando a substância dos kaijus. Substância é a matéria mais a forma, é a matéria mais as características individuais do kaiju. Ou seja, ele passou anos estudando, analisando como o kaiju é feito, como o kaiju funciona, como o kaiju pode ser destruído. Isso é o processo de observar a matéria, compreender as características individuais e descobrir o potencial daquela matéria. O kaiju dentro dele. Quando Kafka se torna meio humano e meio kaiju, surge uma questão aristotélica interessante. Qual é a sua natureza? Qual é a sua essência? Ele é humano, ele é kaiju ou ele é ambos? O anime não responde isso imediatamente, mas mostra algo importante. Sua essência não é definida apenas pela matéria. A matéria mudou, mas suas escolhas continuam humanas. Isso lembra muito uma distinção aristotélica entre matéria e forma. O corpo, ele pode mudar, mas a identidade fundamental permanece, que seria a identidade dele humana. O treinamento dos capitães. Os capitães agem exatamente como alguém focado no desenvolvimento do potencial do Kafka. Eles não perguntam o que o Kafka é, eles perguntam o que o Kafka pode se tornar. O treinamento todo gira em torno disso. Cada exercício serve para desenvolver uma potência específica, serve para desenvolver velocidade em específico, força em específico, resistência em específico, técnica e controle. E depois eles sintetizam tudo aquilo, eles misturam, unem tudo aquilo, fazem uma junção de tudo aquilo, fazem a síntese. Ou seja, no final, tudo isso é desenvolvido em prática, tanto velocidade, força, resistência, técnica e controle. No final, o Kafka consegue usar
velocidade, força, resistência, técnica e controle em um combate real contra kaijus. Mas isso só é possível porque ele treinou cada um desses pontos em específico, primeiramente. Resumindo, Kafka Ribino é um homem cuja verdadeira capacidade estava escondida durante anos, enquanto todos julgavam apenas o seu estado atual. Alguns poucos conseguiam enxergar sua potência por meio das causas eficientes, treinamento, experiências de vida, disciplina e desafios. Ele consegue transformar gradualmente essa potência em ato, aproximando-se cada vez mais da realização da sua finalidade e do máximo desenvolvimento de suas capacidades. Por isso, a história não é sobre ganhar poderes de Kaiju, é sobre alguém que passou anos acumulando conhecimento, experiência e potencial sem perceber, até encontrar as circunstâncias que permitiram transformar tudo isso em realidade. Isso se conecta diretamente com a ideia de que a excelência surge quando o potencial de algo é desenvolvido o mais completamente possível. A excelência surge quando eu desenvolvo algo até o máximo, quando eu consigo desenvolver todas as virtudes e características individuais de algo.